E há muito tempo a indústria dos alimentos se tornou malandra na questão de marketing também, né? Os principais escritórios de marketing que atendiam as grandes fumageiras, né? As grandes fábricas de cigarro no passado, na década de 80, 90, quando se começou a botar os olhos sobre a epidemia de obesidade, foram contratadas pela indústria dos alimentos também. Isso é uma coisa bem relatada num livro do Michael Moss, chamado Sal, Açúcar e Gordura. Então, eles são espertos, né? E eles vão buscar atender essa procura do público, mesmo que eles não atendam no produto, mas no rótulo eles vão atender. Então surgiu essa babaquice aí da farinha integral, do arroz integral, né? Existe uma diferença técnica? Existe. O grau de processamento é menor, tá? Então uma farinha integral é menos processada, um arroz é menos processado. Não significa que ele não seja processado. Ele é muito processado ainda, mas ele é um pouco menos processado do que o arroz branco. Assim como o açúcar mascavo é um pouco menos processado do que o açúcar cristal. Agora, em termos práticos, uma das coisas que eu tenho a obsessão em fazer é monitorizar de forma constante a glicemia dos meus pacientes. Eu faço isso com um dispositivo chamado Libre, que os pacientes implantam, e eu acompanho pelo meu celular as curvas glicêmicas deles. E eu já cansei de fazer testes para pacientes que insistem, mas eu sinto muita falta de um pão. Come um pão branco e um pão integral. A variação da glicose vai ser praticamente a mesma. Come arroz branco e arroz integral. A variação da glicose vai ser praticamente a mesma. Então, a repercussão metabólica desses alimentos é praticamente sobreposta. Então, não adianta a gente ficar procurando maneiras de introduzir na nossa rotina alimentos que nos fazem mal. Então, integral mesmo é comer uma fruta, é comer a carne, é comer o vegetal que foi colhido e não precisa ser processado para te mastigar. Veja você. Né? Rótulos com produtos integrais, olha... eu imaginei que era isso. E a teoria de que o suco de uva faz muito bem pra gente e salva? Cara, vamos lá. Tu vai apertar todos os meus calos hoje. Suco é um veneno, cara. É um veneno. Ele pode ter sido feito com uma laranja que nasceu do lado do monastério, em cima da montanha, que foi plantada pela freira. Que a imagem tá até na caixinha. Não interessa. Olha o neuromarketing saindo aí. Quando tu faz um suco, tu concentra o açúcar da fruta, que é a frutose. Tu elimina a fibra, que seria uma parte da fruta que atrasaria a absorção da glicose. Então, tu transforma qualquer fruta num xarope de açúcar fazendo suco, mesmo sem adicionar Sim, espremer uma açúcar. laranja. Fazer um suco de uva integral sem adição de açúcares. Tem mais açúcar num copo que uma Coca-Cola normal. Se eu Pode pegar pesquisar. uva e espremer e tirar suco dali... Mais açúcar que a Coca-Cola. Mas tem um detalhe. Não é possível, então vou começar a beber Coca-Cola. Tem um detalhe. Coca-Cola zero, né? Pelo menos. Não, vamos entrar nessa ainda. Eu vou perguntar sobre isso ainda. Tem um detalhe muito importante nisso tudo, tá? A frutose, ela é um açúcar um pouco diferente. Os músculos não metabolizam frutose. Então, a frutose, ela precisa ser metabolizada exclusivamente pelo fígado. Então, quando a gente tem uma alta ingestão de frutose, a gente tem uma sobrecarga do fígado. E quando o fígado fica atuando em sobrecarga, o que acontece? Esteatose hepática, gordura no fígado. Então, na década de 90 para frente, os americanos começaram a utilizar muito um xarope de milho como adoçante, porque ele era rico em frutose, que em tese é um açúcar que eleva menos a glicemia. E isso, cara, levou a uma epidemia de esteatose hepática em adolescentes americanos. É o corn syrup nas panquecas. Corn syrup. High fructose corn syrup. E aí, cara, isso aumentou uma doença que era desconhecida em adolescentes. Era uma coisa que acontecia no final da vida das pessoas. Começou a aparecer em adolescentes obesos americanos, esteatose hepática. E muito se atribui à frutose. Se a gente for olhar 20 anos atrás, a principal indicação de transplante hepático era alcoolismo. Hoje, são disfunções hepáticas relacionadas ao metabolismo. Hoje é a esteatose hepática gerada por consumo excessivo de alimentos que precisam metabolização hepática, como principalmente a frutose. Então, eu já fiz várias
publicações sobre isso e eu bato sempre na mesma tecla. Suco não é saudável nunca para ninguém. De nenhuma fruta. De nenhuma fruta. Tu quer o gosto de uma fruta num copo, num líquido, saboriza a água com uma espremida do limão, da laranja, da bergamota. Agora, tu transformar, tu processar a fruta em suco, tu vai concentrar muitos açúcares e isso vai te morder depois. Mesmo o batido, digo, não é só o espremido. Bateu, Mesmo. É tornou incrível como líquido. parece que a gente vive uma ingenuidade cultural, Demais. né, de informação. Demais. Eu fico lembrando, né, de você pegar a fruta e ainda adoça. Ainda por cima joga açúcar no Nossa. suco. Mel, que Coloca é pura mel. frutose. Mel. Mel é um açúcar. Mel é um açúcar. Ele não é um produto animal, como muitas pessoas pensam, né? Ele é só processado pela abelha, mas ele é um produto vegetal. Ele é do pólen. E ele é um açúcar. Ele é um açúcar com uma concentração menor de glicose e uma concentração maior de frutose. Então, ele não vai ter um impacto na glicemia tão drástico quanto tu adoçar com açúcar convencional. Agora, a sobrecarga hepática, o risco de desenvolver sobrepeso, esteatose, ele é o mesmo.